Olá! Você também ainda tem dúvidas e tem dificuldades em preparar um design? Em treinar marcações? Tem? Então esse vídeo também é para você. Para você e para todos os iniciantes. Eu sou a professora Kátia Marinho e o nosso vídeo de hoje é treinar marcações de design. Mas antes de nós começarmos o nosso treino, se inscreva aqui no canal. Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu venha a postar. Visite a minha página lá no Face e me siga também no Instagram. Eu estou aguardando a sua visita. Então, vamos para o nosso treino agora. Vamos lá, vem comigo. Hoje, o nosso treino vai ser no papel e no desenho de uma carinha. Eu já mostrei para vocês aqui medidas, marcações na folha em branco. Mas hoje nós vamos estar com o desenho de uma carinha, que você encontra facilmente aqui na internet. Preciso de apontador, lápis, para que a ponta fique bem fininha, borracha, lapiseira se você tiver. Se você não tiver a lapiseira, não tem problema, basta o lápis. E uma régua. Se você não tem paquímetro, não tem problema. Aqui no papel, você pode fazer o seu treino com a régua. Isso não vai impedir você de estar treinando. Então, vamos lá. Vamos treinar aqui nessa carinha que eu risquei aqui no papel. Bom, vamos lá, vamos começar nosso treino. Primeira coisa que nós temos que encontrar é o início, a abertura inicial das sobrancelhas. E como nós encontramos essa abertura inicial? Pelo que a nossa cliente já tenha de pelinhos, aproveitando os pelinhos que ela tem. O nosso desenho não tem pelos, não tem sobrancelha nenhuma. Então nós temos que encontrar essa medida de abertura por glândulas, cantinho interno dos olhos ou pelo encaixezinho, essa entradinha que nós temos aqui na lateral, na asa do nariz. Então, vamos fazer no nosso desenho aqui por glândula, desse cantinho interno dos olhos, nesse cantinho interno dos olhos. Vamos ver que medida nós vamos encontrar. Olha, nós temos aqui 3 centímetros de abertura. Está no limite máximo. Eu tenho um vídeo aqui que eu já mostrei isso para vocês, falando sobre essas medidas, o máximo de 3, mínimo de 1,5. Então, vamos pelo que nós temos aqui, 3 centímetros. Então, passamos a régua aqui. E passamos a régua aqui para encontrar e marcar esses 3 centímetros. 3 centímetros. Então, a abertura que nós vamos colocar para a sobrancelha, que nós vamos fazer, vai ser de 3 centímetros. Bom, encontramos a abertura inicial. Agora, precisamos encontrar o eixo central, que é a metade do que nós encontramos aqui. Se nós encontramos 3, o eixo central é metade de 3, que nós temos 1,5. Então, nós vamos marcar 1,5, que é o nosso eixo central. 1,5. 1,5 para um lado e 1,5 para o outro lado, ok? Então, nós já encontramos o início, eixo central. Vamos encontrar agora o ponto de curvatura, que nós temos um padrão de 4,5, lembram-se? 4,5. Então, esse padrão de 4,5, ele pode diminuir para 4 ou
chegar a 5, dependendo do comprimento total dessa sobrancelha. Então, todo designer, ele anda juntinho com um visagismo, com um bom senso. Mas vamos partir do nosso padrão de 4,5. Então, nós partindo do eixo central, nós vamos marcar 4,5. Partindo do eixo central, nós vamos marcar para o outro lado também 4,5. Então, nós temos 4,5 para um lado e 4,5 para o outro lado. Só marcar mais um pouquinho aqui. Bom, já temos o início, eixo central, ponto de curvatura. Agora falta encontrar o comprimento total. Como nós encontramos esse comprimento total? Partindo do arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos, encontramos o final das sobrancelhas. Então, vamos lá. Arco do cupido, ó. Arco do cupido, cantinho do nariz. Aqui é um desenho, mas vamos tentar encontrar essa harmonia também aqui no desenho. Arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos da nossa modelo aqui, né? Do nosso desenho abertos, finalzinho da sobrancelha. Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos abertos e o final da sobrancelha. E passamos a régua. Ok? Agora nós vamos verificar se do início dela até onde ela tem que chegar como ponto final, se elas estão com a mesma medida. 5,5. Agora é do início dela, viu? Não é mais do eixo central. 5,5, certinhas. 5,5 daqui para cá, 5,5 daqui para cá. Bom, nós já encontramos os comprimentos. Início, eixo central, ponto de curvatura, comprimento total. Agora nós vamos começar a encontrar a altura, onde ela vai começar em termos de altura. Como nós encontramos essa altura? Altura partindo do canto interno dos olhos até onde a nossa cliente tem a raiz do pelinho. Aqui, nosso desenho não tem sobrancelha definida, então nós temos que encontrar uma altura para ela. Se vocês já assistiram os outros vídeos, vocês puderam observar que eu falei do cantinho interno dos olhos não deve ser menos do que 1,5. É de 1,5 para cima. Então, nós vamos encontrar a altura desejada. Então, nós temos aqui, ó, 0. Deve ser mínimo de 1,5 do cantinho interno dos olhos. Mínimo de 1,5 é aqui. Como pode ser 2 também, tá? Ou mais do que 2, ou menos do que 2. Essa altura não existe um padrão, porque cada pessoa tem uma altura de sobrancelhas. Tem pessoas que têm sobrancelhas bem altas. Então, nós vamos lá onde inicia o pelinho da sobrancelha da nossa cliente e vamos limitar. Ali vai começar a altura dela. Quem não tem pelinho nenhum, vocês vão determinar acima de 1,5 e vão olhar, vão analisar. Aí entra o quê? O visagismo. Então, vamos colocar aqui no nosso desenho o limite mínimo de 1,5. 1,5 para um lado, vem aqui, um cantinho aqui, 1,5 para o outro. 1,5 e 1,5. Aqui começa a altura da minha sobrancelha. Eu já encontrei a altura inicial. Lembram-se? Encontrando a altura inicial, a gente parte para a altura final?
A altura final, onde a sobrancelha começa a cair, o caimento dela não deve ser menor do que a altura inicial. Ela pode ser igual ou maior. Se aqui nós encontramos 1,5, essa altura final não deve ser menos do que 1,5. Pode ser 1,5 ou mais do que 1,5, porque aí nós estamos levantando a sobrancelha, levantando esse olhar. Vamos colocar com 1,5 para ver? 1,5, ela termina aqui. O caimento é aqui. O outro lado a mesma coisa. Do cantinho interno dos olhos, externo, né? Do cantinho externo dos olhos, 1,5 é aqui. Então, no caimento, elas não podem descer mais do que aqui. Aqui é o limite, 1,5. 1,5, 1,5. Poderia ser mais do que 1,5? Poderia, tá bom? Que aí estaria levantando esse olhar. Então, nós já encontramos a altura inicial e a altura final. Nós agora precisamos encontrar aqui, ó, a altura lá do ponto alto. Nós encontramos essa altura do ponto alto com o último pelinho que o cliente tem lá no ponto alto, mas o nosso desenho não tem sobrancelha. Então, nós vamos determinar esse ponto alto. Cliente de olhos fechados, vamos fazer de conta que o nosso desenho está com os olhos fechados. Então, aqui, ó, na raizinha dos cílios, nessa direção aqui, nós vamos encontrar essa altura. Existe um limite para essa altura? Vai depender do último pelinho que o cliente tem lá em cima, mas se a nossa cliente não tem pelinhos, nós vamos determinar. Vamos colocar 3 centímetros. Então, aqui, ó, a altura do ponto alto, até onde ela vai chegar. Mesma coisa do outro lado. Pelinhos aqui, da raiz do pelinho, cliente de olhos fechados, daqui até lá em cima, onde eu vou colocar nessa direção, que é a direção do ponto de curvatura. Eu coloquei 3 e eu vou colocar aqui também 3. Aqui, altura, altura, 3 e 3, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar a espessura. Já encontramos comprimentos e alturas, agora vamos para a espessura, a largura da sobrancelha. Lembram-se o que eu falei? Que uma sobrancelha de 1 centímetro é considerada uma sobrancelha bem larga. Olha só, 1 centímetro. 1 centímetro é isso tudo aqui. Olha só, que espessura. Então, vamos colocar um pouquinho menos do que 1. Vamos colocar 0,5, 6. Na régua você também consegue medir, ó. 6, 7, 8. 0,8. A mesma coisa do outro lado. Daqui eu venho 0,5, 6, 7, 8. 0,8. Então, elas têm de espessura 0,8. Espessura inicial 0,8. E a espessura desse ponto de curvatura? Lembram-se que em outros vídeos eu sempre falo para vocês, a espessura do ponto de curvatura, ela deve ser menor que a espessura inicial. Menor quanto? De 1 a 2 milímetros a menos. Se eu encontrei 0,8, aqui deve ser 0,7 ou 0,6. Daqui
para baixo. Então, vamos lá. 0,5, 0,6, 0,7. 0,7. Aqui. Mesma coisa o outro lado. Zero vírgula sete. Então, essa é a espessura do ponto de curvatura. E a espessura final é sempre zerada. Então, o que nós temos que fazer agora? Unir esses pontos. Então, vamos unir os pontos. Eu venho daqui, deixa eu fazer o contrário, para não ficar a minha mão na frente. Daqui para cá. Agora, daqui para cá. Agora eu venho daqui para cá e depois daqui para cá. Eu só estou unindo os pontos. Depois nós temos que aprender a modelar. Daqui para cá. E agora daqui para cá. Ok? Agora o outro lado. Daqui para cá, vou fazer primeiro os de baixo, os pontos de baixo. Daqui para cá. E agora, daqui para cá. Agora, em cima. Daqui para cá. E daqui para cá, porque elas terminam zeradas. Prontinho. Elas já estão modeladas. Agora, elas já estão marcadas. Agora, nós precisamos modelar. O que seria modelar? Tirar esse biquinho, ajeitar essa entradinha. Aqui ela tá muito retinha. Nós temos que mudar um pouquinho esse formato. Aqui também. Aqui, quando eu passei a régua, eu mudei aqui. Aqui nós também temos que ajeitar. Então agora é modelar. Marcadinha, ela já está. Viu como vocês podem treinar? Agora, vocês podem fazer uma outra carinha e verificar também com outras medidas. Fazer a abertura de 2, abertura de 1,5, abertura de 2,5, mudar o comprimento, colocar uma sobrancelha com 5,5, colocar uma sobrancelha com 4,5 e assim vocês vão treinando. E esse treino é que leva vocês à perfeição, né? É esse treino que vai ajudar vocês, ó, treinar se as alturas foram marcadas certinha, passando uma linha aqui, passando uma linha aqui, ó, embaixo também, que aí vocês vão verificar as medidas certinhas, se elas foram certinhas, tá vendo? Então, isso vocês têm que continuar treinando sempre. Treinem sempre essas medidas. Façam outras carinhas. Tenham um bloquinho para que vocês possam treinar cada vez mais. Tá ok? Então, esse é o treino que eu queria passar para vocês hoje. Mesmo você não tendo uma cabeça de borracha, você não tendo ninguém para ajudar você, você pode estar treinando no papel sem problema nenhum, tá ok? Então essa foi a minha dica de hoje para vocês.
E aí, gostaram? Então agora depende de você também. Depende de você estar treinando. Todos os dias, reserve um tempinho para treinar. Tenho certeza que você vai ganhar habilidade. E vai me enviando os seus trabalhos. Me procura lá no Instagram, me procura na minha página. Manda uma mensagem para mim dizendo o que você achou do treino, como você está desenvolvendo o seu trabalho. Tenho certeza que você vai ganhar grandes habilidades. Ok? Boa sorte, bom treino para você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.